Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta festa. E vocês já vão entender daqui a pouco, ao longo da minha mensagem, porque é que estou a falar de festa, não é? Estamos a entrar numa fase muito interessante. O mês de março antecede o mês de abril, onde vamos celebrar a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o momento mais importante no cristianismo, porque Jesus veio com o objetivo de morrer pelos nossos pecados, para que toda a humanidade, através dele, seja perdoada por Deus dos seus pecados, porque todos os seres humanos são pecadores. Desde a infância até o fim da nossa vida, nós pecamos. E Deus nos oferece perdão através de Jesus. Jesus veio para cumprir o sacrifício que ia trazer esse perdão. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou e está vivo. E então estamos a entrar num período de pensar isso, de celebrar isso. Por isso encorajo a todos vocês a refletir sobre isso durante este período. Portanto, neste dia, vamos celebrar, vamos fazer uma festa. E vamos responder aqui ao apelo do Salmo 100, que diz: festejem com júbilo, com alegria ao Senhor, todos os moradores da terra. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Então, celebrem, festejem, sirvam a Deus, onde quer que vocês possam vir a servir ou estejam a servir a Deus, façam-no com alegria, diz a passagem, e façam-no com cânticos, entrem diante dele com cânticos. É o que nós vamos fazer de seguida, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei, Jesus é o noivo da noiva, que é a igreja. Então Jesus está conosco e nós precisamos de saber celebrar isso. Então vou orar por vocês, independentemente dos problemas, das dores, das circunstâncias. Escolham agora celebrar. Pode ser que Deus, Ele próprio, vai tomar conta dos vossos problemas. Mas agora vocês escolham celebrar. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua presença enquanto estamos a celebrar em todos os lugares. Dá um espírito de festa a cada um de nós, um coração aberto para Te ouvir, um coração aberto para ser tocados por Ti e para ser transformados por Ti. Assim pedimos a Tua bênção e presença nesta celebração. No nome de Jesus. Amém. Por amor se entrega.
todos os queridos que nos assistem hoje, para mais um momento de ouvirmos Deus através da palavra dele. Como faço sempre, convido-vos a ficar atentos, convido-vos a tentar captar o máximo das lições desta mensagem, com o coração de quem está pronto realmente para as pôr em prática. Vamos deixar Deus inspirar-nos. Hoje vamos falar sobre a entrada triunfante de Jesus. Entrada onde? Em Jerusalém. Estamos prestes a celebrar a Páscoa. A Páscoa vai ser celebrada, como sabem, daqui a sensivelmente um mês. E estamos a lembrar esse período da vida de Jesus, onde podemos verificar os últimos momentos da vida dele. E quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou na etapa final da sua vida. Jerusalém simbolizava muito, era a cidade de Deus, entre aspas, no sentido de ser o lugar onde estava o santuário do povo de Judá, do povo de Israel. E era lá que o Messias devia morrer também, entregar a sua vida para os pecados da humanidade. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, ele está a entrar nesta etapa para entregar a sua vida por todos nós. Então, vamos ler o texto de Mateus 21, versículo 1 até o versículo 11, que é o texto que tem esta história. Depois vamos pedir a ajuda de Deus para a mensagem e falar das lições que tiramos daqui. O texto de Mateus 21, 1 a 11 diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está em frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, e desprendei-a e trazei-a para mim. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante dele, a que seguia, clamava dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então vamos tomar um tempo para orar e pedir a Deus que nos possa a todos abençoar neste tempo. Senhor, obrigado por esta palavra que tu preservas, que tem poder, que pode fazer a diferença em nós, em nosso caráter, nossa conduta, em nossa caminhada contigo e a nossa vida em geral. Também, Senhor, queremos reconhecer que somos pecadores, pedimos perdão e pedimos, Senhor, que tu nos uses, que uses a tua palavra para transformar a nossa vida. Pedimos ao Senhor a tua unção para que esta mensagem seja bem recebida e seja vivida. No nome do teu Filho Jesus, assim oramos. Amém. Então, o que nós podemos aprender desta entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, conforme está descrita aqui neste texto? A primeira coisa que podemos aprender é que existe uma compatibilidade entre a glória e a humildade. A glória e a humildade são compatíveis. E é isso que nós estamos a ver do versículo 1 até o versículo 5. Jesus entra de uma forma gloriosa em Jerusalém. Entra como um rei. A maneira como Jesus entra em Jerusalém é a maneira em que os reis da antiguidade costumavam entrar na cidade quando eles voltavam para a cidade depois de um período de um roteiro de conquistas e de guerras. Então, quando eles voltavam da guerra vitoriosos, eles entravam na cidade
com pompa e com circunstância, com grande celebração, uma grande recepção, as portas da cidade abertas, toda a gente pronta ali para receber o rei e para celebrar a vitória do rei. Porque a vitória do rei não era só a vitória do rei. A vitória que ele esteve a conquistar, ou as vitórias que ele esteve a conquistar na sua viagem, eram as vitórias também do seu povo. Então, quando ele voltava, o povo sabia que o rei vinha vitorioso e que trazia vitória para o povo também. Porque as vitórias do rei eram as vitórias do povo. E era em representação do povo que o rei tinha ido para as batalhas conquistar aquelas vitórias. Então, é isto que está a acontecer aqui. Só que estamos a ver aqui, neste momento de glória para Jesus, porque realmente Jerusalém está em alvoroço, a cidade está em alvoroço, há muita gente aglomerada, uma grande alegria, uma grande festa, grande confusão, realmente no sentido que havia realmente muita movimentação para simbolizar a chegada de Jesus. Portanto, quando ele chega, ele é celebrado como um rei, com glória, com pompa, com circunstância. Só que nesse momento de glória, de pompa e de circunstância, de grande manifestação, Jesus continua a dar uma lição de grande humildade. Como tem dado sempre na sua vida até aqui, nomeadamente no seu nascimento. Quando ele nasce, ele vem como o Messias, vem sendo o rei e o salvador de toda a humanidade. Só que o salvador de toda a humanidade nasce de forma muito humilde, num lugar que nenhum ser humano gostava que o seu filho nascesse, numa manjedoura. E Jesus aqui entra como rei, mas ao contrário de outros reis, que normalmente vinham com uma grande cavalaria, com um grande exército, o rei vinha num carro de guerra, com os seus cavalos robustos, cavalos realmente pomposos a transportar o rei. Jesus não vem desta forma. Jesus escolhe um jumentinho. Olhem que maneira humilde de ser recebido como rei vitorioso. Ele escolhe um jumentinho. Põe-se num jumentinho e vai entrando, e ele não entra com uma grande armada, não entra com grandes generais, não entra com grandes autoridades, uma corte à sua volta, não. Jesus entra somente com os seus discípulos, aqueles homens simples que o acompanhavam. É assim que Jesus entra em Jerusalém. Isso mostra realmente que a glória, a vitória, podem ser celebrados também com humildade. A humildade é uma característica que quem segue Jesus deve ter em todos os momentos da sua vida. De forma que mesmo nos momentos de vitória, nos momentos de pontos altos da vida, nos momentos de ascensão, nos momentos de subida de nível, seja qual for o momento que representa uma subida na nossa vida, nós continuamos a ser humildes. Só que o que nós notamos entre nós humanos não é isso, pois não. Por vezes, quanto mais estatuto, quanto mais subida, quanto mais glória nós temos, menos humildade nós temos. Acontece muitas vezes com algumas pessoas que, num determinado momento das suas vidas, não eram pessoas tão abastadas economicamente. E enquanto não eram abastadas economicamente, conviviam com toda a gente. Eram simples, eram acessíveis. Qualquer pessoa podia chegar, aproximar-se deles, conviver com eles, estar com eles. Podiam ir nos lugares com maiores carências, por exemplo, num bairro social, e estar com as pessoas num bairro social. Podiam ir numa igreja onde as condições não são muito luxuosas, e estar lá com simplicidade, abraçar todas as pessoas e estar com todas as pessoas. Mas a partir do dia em que receberam notoriedade, começaram a ser aplaudidos por todos, ganharam fama, eventualmente dinheiro, eventualmente até um posto de grande importância, tornaram-se um ministro ou algo do género. A partir do momento em que economicamente subiram e passaram a ter muito dinheiro, já não podem entrar num bairro social, já não podem conviver com pessoas pobres, já não conseguem estar num lugar onde não há grandes luxos. E eu não tenho nenhum problema com os luxos.
Deus pode permitir a muita gente ter luxo nesta vida. Não há problema nenhum em relação a isso. O problema é a atitude do nosso coração, a falta de simplicidade e de humildade. A falta de simplicidade e de humildade é um grande problema para Deus, porque Ele próprio Deus, estando em Jesus Cristo, sendo Deus o ser mais poderoso do universo inteiro, sendo Deus o ser mais rico, o ser mais capaz, o ser com mais recursos, assumiu uma atitude de grande simplicidade para poder estar conosco. E Jesus está a dar mais uma vez esta lição, num momento em que Ele está a ser recebido por todos, com grande pompa e com grande circunstância. Ele mantém-se humilde. Ele mantém-se humilde. Aprendamos com a humildade de Jesus. Mesmo nos momentos de grande possibilidade, de grande subida, ou mesmo se tivermos um amigo que é rico, um amigo que é muito conceituado, que é nosso amigo próximo, que nenhuma circunstância da vida nos tire a humildade e a simplicidade. Porque a partir do momento em que perdemos a humildade e a simplicidade, deixamos de ser parecidos com Jesus. Abraçamos os valores do mundo e não os valores divinos. A humildade é um valor divino. A simplicidade é uma postura de quem tem o caráter de Deus em si mesmo. Então continuem a ser simples e a ser humildes, inspirando-se na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a alegria antecede a prova que antecede a glória. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Jesus está a chegar, a entrar em Jerusalém, como já tive a oportunidade de dizer no início da mensagem, isso foi um marco na vida de Jesus. A etapa final da sua vida. Se quiserem, é a etapa mais alta, o momento mais alto da vida de Jesus. Se quiserem ainda um exemplo para compreenderem melhor, quando nós estamos a ver um filme, os filmes têm vários momentos, não é? Vários episódios ou vários momentos dentro de um filme. Mas há sempre momentos que são chave num filme, em que nós percebemos que a intensidade daquele filme está no seu máximo. E que aquele momento que estamos é um momento crucial. E normalmente a música acompanha aquele momento crucial. Há uma música dramática, há acontecimentos dramáticos realmente para significar o auge do filme. Jesus está no auge da sua vida e do seu ministério, do seu serviço, do seu trabalho aqui na humanidade, na Terra, enquanto ele estava vivo. Ele está a entrar nesta etapa que é uma etapa de prova, uma etapa de teste, uma etapa de sacrifício como nunca nenhum homem enfrentou. Mas antes do sacrifício, há um momento de glória. Há um momento de glória. Esse momento de glória antecede esse momento de sacrifício. Porque os discípulos, no fundo, e todos aqueles que estão à volta de Jesus, este momento aqui está a antecipar a glória que Jesus vai ter como o Rei do Universo quando Ele ressuscitar depois de sofrer e morrer na cruz. No fundo é a antecipação disso. Ou seja, Jesus está a entrar em Jerusalém e a ser recebido como um rei. E os judeus tinham esta expectativa que o Messias ia ser um rei. Só que esta manifestação de autoridade de rei que Jesus está a ter aqui é muito pequena comparada com a manifestação de autoridade e de reinado que Jesus vai ter depois da sua ressurreição. Devem-se lembrar, aqueles que já têm lido o Novo Testamento, que depois da ressurreição de Jesus, ele vai ascender aos céus, assentar-se à direita de Deus, e Deus vai colocar Jesus como o rei de todo o universo, como o rei dos reis, o rei acima de todos os outros reis terrenos que nós conhecemos. E aliás, esta característica de Jesus continua até os dias de hoje. Ele ainda é rei sobre todos os outros reis. Então esta entrada aqui está a antecipar este momento de glória. Mas antes deste momento de glória, haveria um momento de grande sacrifício.
E daqui a umas semanas vamos falar sobre isso. Deste momento em que Jesus sofreu de forma tremenda para salvar a todos nós. Isso mostra-nos o seguinte: a vida tem vários estágios. A vida não é feita só de momentos de auge, nem momentos de altura, nem momentos de glória. A vida também é feita de momentos de sacrifício. E por vezes, antes de um grande teste na nossa vida, antes de um momento difícil, de grande provação, nós temos um estágio muito bom, muito próspero, de muita alegria, não é? E aí vem o tempo de sacrifício. Mas o tempo de sacrifício também não é necessariamente uma etapa final. Muitas vezes os sacrifícios, os momentos de sacrifício, de teste, de provação, esses momentos antecipam momentos de subida na vida, momentos de glória, momentos de progresso, momentos de avanço na nossa vida. Então a vida é feita de estágios. E há uma lição que nós podemos tirar daqui muito grande. Quem está num momento de prosperidade, uma vez que os momentos de prosperidade nesta vida terrena nunca será um momento definitivo, essa pessoa não deve viver o momento de prosperidade ou de alegria com euforia excessiva, ou seja, com uma euforia ingênua, como se a vida fosse ser feita só, para sempre, de momentos de alegria e de prosperidade. Portanto, é preciso equilíbrio em todos os momentos da vida. Celebrar os momentos de alegria com equilíbrio, sabendo que a vida vai trazer momentos de teste. E nos momentos de teste, a mesma coisa. Nos momentos de teste, celebrar, quer dizer, viver o teste, viver um momento de teste de maior dificuldade, também com equilíbrio, sem dramas excessivos. Sabendo que a vida nem sempre será um drama, nem sempre será uma dificuldade. Porque, como já disse, momentos de teste, muitas vezes, na nossa vida, antecedem momentos de glória. E com Deus, momentos de provação, momentos de teste com Deus, quando o teste é conduzido por Deus, sempre antecedem um momento de crescimento e de glória. Porque Deus traz os testes para nos tornar melhores. Deus traz os testes para tornar a nossa vida melhor. E a vida das pessoas à nossa volta também melhor. Isto é, traduzindo para a linguagem mais bíblica, Deus permite os momentos de teste para nos tornar, a nós e as pessoas à nossa volta, mais abençoados. E o que estamos a ver aqui é que Jesus está a entrar para uma fase de teste. Primeiro, o primeiro passo é um passo de recepção de alegria e de euforia. Mas ele está a encaminhar-se, na verdade, para um teste. Mas esse teste é um momento que vai anteceder um momento de grande glória. Que não seria apenas a glória para Jesus. Porque quando Jesus vai ressuscitar para a glória, para a vitória, para alcançar um nível mais alto que algum ser pode alcançar no universo. Mas Jesus alcança este nível alto não apenas para si, mas para nós também. Porque é através da sua vitória que nós, os pecadores humanos, também vamos receber a vitória e a glória. Vamos partilhar da glória de Jesus, da mesma alegria que Jesus, da mesma vitória que Jesus. Mas antes disso, vai haver um grande teste, do qual nós vamos falar daqui a umas semanas. Então, lembrem-se do seguinte, que um momento de euforia, de alegria, um momento auge, não é necessariamente um momento definitivo. Isso não precisa de ser uma má notícia. É só para trazer equilíbrio. E um momento de teste, que possa vir depois de uma fase de euforia, também não é um momento definitivo. Portanto, não deve haver dramas excessivos na nossa vida, tristeza excessiva na nossa vida. Porque os testes, nas mãos de Deus, são ferramenta para nos conduzir à glória. Então há sempre uma glória que vem depois de um momento de teste. E lembrem-se que a glória final, a glória mais importante, a glória mais alta que nós podemos atingir e que vamos atingir, é quando Jesus voltar. E nós vamos viver com Ele para sempre.
num lugar de grande felicidade, uma felicidade indescritível, uma felicidade que nós não podemos encontrar nesta terra. Este momento de glória está a ser preparado para nós. Mas antes de chegarmos lá, temos que passar por esta vida terrena, difícil, com altos e baixos, com dificuldades. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse em Romanos, no capítulo 8, que o sofrimento que estamos a passar aqui nesta terra não pode ser de nenhuma forma, aliás, foi no capítulo 5, não pode ser de nenhuma forma comparado com a glória que nós vamos viver quando estivermos com Jesus Cristo. Então não desanimes se há algum teste, mas também não te soberbas, não fiques com soberba e não fiques demasiado altivo quando estás a viver momentos de alegria ou momentos bons na tua vida. Finalmente, relacionado com o que eu acabei de dizer, a vitória de Jesus deve produzir alegria constante em nós. Atenção, a alegria constante não é contraditório com o que eu disse antes. Isto é, alegria constante não é o contrário, não é sinónimo de altivez, de excesso, de falta de equilíbrio, de celebração desproporcionada. Não tem nada a ver com isso. A alegria constante é realmente ser alegre, procurar ser alegre ou ter a alegria como uma constância na nossa vida, não é? Como algo constante. Isto não significa que não vai haver momentos de tristeza, de alguma tristeza. Mas o que devemos ter mais constante na nossa vida é a alegria. E porquê? Porquê que nós devemos ter a alegria de forma mais constante na nossa vida? O que é que está a acontecer aqui neste momento? Quando Jesus entra em Jerusalém, o que é que está a acontecer? As pessoas estão a prantear, estão a fazer um luto, estão tristes, estão cabisbaixas com a chegada de Jesus. O que é que está a acontecer aqui? Há um grande alvoroço, muita alegria, celebração, festa e louvor. O texto diz que as pessoas estão a receber Jesus com louvor, com música, estão a dizer Hosana, Hosana, significa vem Senhor e salva-nos. Quer dizer, estão aqui realmente pessoas de todas as partes a celebrar, a fazer um grande burburinho, um grande barulho, uma grande celebração. Só para terem uma imagem, o que é que acontece quando nos nossos dias há um jogo de futebol a decorrer e a equipa está a jogar em sua casa, não é? E quando os adeptos veem a equipa entrar e quando a equipa está a jogar, o campo inteiro se levanta em celebração, toda a gente a cantar em uníssono, toda a gente a celebrar, porque aquele é um momento de alegria. Os judeus receberam Jesus com muita euforia, com muita alegria. Por quê? Porque eles sabiam o que é que a chegada do Messias simbolizava. É verdade que eles não sabiam muito bem. Porque depois quem lê o resto do Novo Testamento percebe que eles pensavam que Jesus era um salvador político. Mas seja como for, eles sabiam que Jesus trazia libertação. Eles sabiam que Jesus ia os tirar, o Messias ia os tirar da situação de sofrimento em que eles se encontravam já há muitos séculos. Eles sabiam que a vinda daquele homem ali simbolizava o fim do sofrimento que eles experimentaram durante séculos. Sabiam que aquele homem trazia na sua mão a vitória contra os seus opressores. E por isso fizeram esta festa, esta celebração aqui. Porque Jesus traz a vitória para eles. A vitória é uma vitória esperada durante muitos séculos. Por que é que nós devemos celebrar Jesus? Porque, como já disse, Jesus traz vitória para as nossas vidas também. Jesus simboliza a vitória e não a derrota. Jesus simboliza o melhor e não o pior. Jesus simboliza o melhor que nós podemos ter. Então Jesus produz alegria na nossa vida, não é? E Ele quer ser recebido com alegria. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele com alegria.
Ele quer que nós, quando nos encontramos com Ele, nós possamos celebrar e nos alegrar. E se Ele faz parte da nossa vida, se Ele faz parte da tua vida, se Ele está sempre lá e nunca te vai deixar e nunca te deixa, isto significa que tens sempre lá na tua vida, todos os dias da tua vida, tens sempre lá motivos para celebrar, motivos para te alegrar, porque Jesus está constantemente contigo, então constantemente tens motivos para celebrar, por causa do que sabes quem Jesus é e porque também sabes o que Jesus traz para a tua vida. Quero só lembrar quem Jesus é. Quem Jesus é? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Em toda a sua natureza, Ele é Deus. Ele tem todo o poder do universo. Toda a força do universo está nas mãos do Senhor Jesus. Então, quem tem Jesus na sua vida tem todo o poder, toda a força que criou os planetas, as galáxias todas que existem no universo, os cometas, as estrelas, tudo isso, a força que criou isto, a força que gerou esta criação, este movimento criador que criou todo o universo, essa força está com esta pessoa todos os dias através de Jesus, porque Jesus é que criou todas estas coisas. Então, se tu tens Jesus, tens essa força. E se tens essa força, tens 1001 razões, todos os motivos para estar constantemente alegre na tua vida, mesmo que haja problemas, mesmo que haja dificuldades. E depois Jesus também representa outras coisas. Quem tem Jesus tem o perdão dos seus pecados. Os pecados trazem uma grande culpa na nossa vida, que nós carregamos muitas vezes, sem que os outros se apercebam. Jesus perdoa os pecados do passado. Jesus perdoa os pecados do presente. Jesus perdoa os pecados do futuro. Que grande motivo de alegria eu saber que eu posso viver abertamente com todas as outras pessoas. Posso estar na presença de Deus sem sentir culpa. Jesus traz justificação. Justificação significa que nenhum ser humano é 100% justo. Jesus foi o único que foi 100% justo. E Deus transfere esta justiça de Jesus a cada um de nós que cremos nele. Ou seja, Deus olha para nós como se estivesse a olhar para o homem 100% justo, porque Jesus está na nossa vida. Através de Jesus nós temos a santificação. Jesus está a transformar a nossa vida. Ele próprio, não somos nós através da nossa autodisciplina que estamos a batalhar pela transformação. Jesus está a transformar cada um de nós. E Ele não vai desistir de te transformar. Ele não vai desistir de trabalhar no teu caráter, no teu coração, na tua mentalidade, na tua conduta, até que te tornas cada vez mais parecido com Ele. E isso é a coisa mais maravilhosa que pode haver, porque todos nós gostamos da perfeição, queremos a perfeição, buscamos a perfeição. A perfeição está em Jesus. Ele é o homem mais perfeito que já alguma vez houve e alguma vez vai haver. E Ele quer te tornar mais parecido com Ele. Não quer ser mais parecido com o homem mais perfeito do mundo. Então é isso que Jesus está a fazer. Jesus traz vitória sobre a morte. Quem tem Jesus não precisa ter medo de morrer. Porque como Jesus disse, aqueles que creem em mim, mesmo que morram, vão continuar a viver, porque eu vou ressuscitá-los. Então, de que é que teremos medo da morte? Se temos Jesus conosco, a coisa que mais assusta a humanidade, a coisa que é o efeito mais limite da humanidade, que nem a ciência consegue contrariar, que é a morte. Nós, em Jesus, temos poder para triunfar sobre a morte. Tens vitória sobre Satanás. Satanás é esta figura maligna que atormenta a vida de milhões de pessoas à volta do mundo. O autor do mal que existe no mundo, que instiga o mal à humanidade, que inspira o mal à humanidade, que alimenta o mal, que espalha o mal, a violência, o ódio, a maldade, a injustiça, a promiscuidade, a corrupção, todas estas coisas este inimigo espalha e ele quer a tua destruição, quer a minha destruição, quer acabar conosco, quer tirar-nos da presença de Deus, quer afastar-nos do plano de Deus, quer que nós morramos sem fé nenhuma em Jesus para não conhecermos a salvação. Mas em Jesus nós temos vitória sobre este ser maléfico. Jesus, Ele mesmo disse, eu vim para destruir. O texto bíblico diz que Ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus triunfou sobre ele.
E nós, em Jesus, podemos triunfar. Estão a ver? Juntem estes motivos todos. É isto que Jesus representa para nós. O perdão dos pecados, a justificação, a santificação, a vitória sobre a morte, a vitória sobre Satanás. E mais um elemento. Quem tem Jesus na sua vida passa por problemas como todas as outras pessoas. Deus não prometeu que nós íamos ficar sem problemas nesta terra, neste mundo problemático. Mas há uma verdade. Vamos encarar cada um destes problemas com a certeza de que aquele que criou as galáxias, que tem aquele poder que fez todas as coisas passarem a existir, está constantemente presente na nossa vida para enfrentar os problemas conosco. Se tu não tiveres Jesus, tu vais enfrentar os problemas somente com o teu dinheiro, somente com as influências dos teus amigos, somente com os teus recursos. E queres saber uma coisa? O teu dinheiro, os teus recursos, os teus amigos, sejam de que qualidade, de que dimensão forem, são absolutamente limitados. São absolutamente falíveis. Sempre há um problema na vida que nem o dinheiro, nem os amigos, nem o estatuto social, nem a autoridade que nós possamos ter consegue superar. Sempre há um problema que estas coisas não conseguem superar. Inclusive estamos rodeados de exemplos assim, de pessoas muito ricas, muito poderosas, que não conseguem superar um conflito familiar, por exemplo, um problema familiar, que não conseguem superar uma doença incurável, por exemplo, ou que não conseguem superar a própria morte. Há sempre um problema que supera os nossos recursos humanos, mas quem tem Jesus não tem somente recursos humanos, tem recursos divinos. Então estão a ver, quem tem Jesus tem todas as razões para ser todos os dias alegre. Isso não é ser alegre na ingenuidade. Não é apenas um refúgio mental para escapar dos problemas. Não. É realidade. É um facto. É uma verdade. Jesus está comigo. Ele disse, nunca vos deixarei até ao fim dos séculos. Eu vou estar sempre convosco. Até ao fim dos séculos. Então, se tenho Jesus comigo, ao meu lado, e vem um problema financeiro, vem um problema de doença, vem um problema familiar, isso pode chocar o meu coração, afetar o meu coração, mas não me vai tirar a possibilidade de ser alegre. Não me vai tirar a possibilidade de ser alegre, porque eu sei que diante destes problemas existe alguém que se chama Jesus Cristo. Então sim, posso me entristecer por um momentinho, mas o resto da minha vida eu vou ficar alegre, eu vou celebrar, porque Jesus faz parte da minha vida. E Jesus representa todas estas grandes coisas que o dinheiro não pode comprar, que eu acabei de dizer aqui. Por isto este povo estava a celebrar. O Messias chegou, o Salvador chegou, está a entrar aqui na nossa Jerusalém, na nossa cidade. Nunca vimos isso aqui. E Jesus pode entrar na tua vida. Em vez de entrar na cidade, Ele vai para além de entrar na cidade. Vai para além de entrar na tua casa. Ele pode fazer parte da tua vida, se tu o convidares. Se não fores cristão ainda, se não fores seguidor de Jesus ainda, podes tomar esta decisão de fazer com que Ele, de convidá-lo, porque Ele é real, é vivo, é espiritual. Ele não é material, é espiritual. Mas pela fé tu podes chamá-lo a fazer parte da tua vida, convidá-lo voluntariamente, e Ele vai fazer parte da tua vida. E tu que vives com Cristo já talvez perdeste a noção de quem tu és. Perdeste a noção de quem Jesus é. Tens mais noção dos problemas, das aflições, das dificuldades, do que a noção que tens de quem Jesus é. Encorajo-te a ter mais noção de quem Jesus é do que a noção que tens de quais são os problemas à tua volta. Jesus é muito maior do que os teus problemas. Se deixar Jesus realmente fazer parte do teu dia a dia, tu vais ter esta alegria constante que Jesus quer que nós tenhamos. Esta alegria constante na nossa vida. E por isso é que quando estamos inclusive reunidos em culto, nós estamos numa festa. Nós não estamos num funeral. Isto não significa que
não possamos derramar lágrimas num culto, porque quando nos encontramos com Jesus, às vezes Ele mexe com as nossas emoções. E Ele revela-nos coisas que às vezes nos fazem chorar. É verdade. Mas o ato de se encontrar com Jesus é uma festa, é uma celebração. Imaginem o que seria, tomando um exemplo da nossa vida normal, do dia a dia, o que seria o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o chefe de Estado aqui em Portugal, ir visitar, por exemplo, a Espanha, ir a uma visita como chefe de Estado em Espanha e ser recebido por toda a gente com tristeza no rosto, com o rosto abatido. Qual seria o sentimento de Marcelo Rebelo de Sousa nessa circunstância? Um rei quer ser recebido com alegria por aquilo que ele representa. Porque se ele for recebido com alegria, é um sinal de que os seus súbditos percebem aquilo que ele representa. Jesus, sendo o Filho de Deus, como já disse, e trazendo todas estas coisas boas que eu mencionei, ele precisa de ver que o seu povo reconhece isso, que o seu povo sabe isso a cada momento, que sempre que o seu povo se junta para o adorar, que o seu povo sabe que está a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da vitória, que alcançou a vitória e que traz todas estas coisas, o perdão, justificação, santificação, vitória sobre o mal e tudo isso que eu já mencionei. Tem que estar sempre presente na cabeça e no coração de todos aqueles que se juntam para adorar a Deus. O culto, a celebração, é uma festa que tem que ser celebrada com vivacidade, com alegria, com entusiasmo. E quando isto acontece, muitas vezes no meio do louvor, Jesus derrama milagres. Jesus derrama milagres. Por vezes nós nem precisamos de especificar assuntos das nossas dificuldades. Ao celebrar Jesus, ao reconhecer na nossa mente e no nosso coração quem Ele é e o que Ele representa e o que Ele traz de realidades na nossa vida, ao reconhecer isso, Ele vai derramando milagres no nosso meio. Mesmo sem nós pedirmos em oração, Ele derrama milagres no nosso meio. Então encorajo-vos a ser alegres, encorajo-vos a envolver Jesus no vosso dia a dia, encorajo-vos a aceitar Jesus se ainda não são seguidores de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Quero orar convosco para pedir a graça de Deus. Senhor, que esta mensagem fale a todos, que esta mensagem toque a todos e que esta mensagem transforme a todos. No nome do teu Filho Jesus, assim peço. Amém.
Pode ser que a mensagem que partilhamos hoje tocou a tua vida de alguma forma especial e está a fazer-te pensar sobre a tua vida e sobre a tua relação com Deus. Não queremos que fiques a pensar na solidão, porque precisas de contribuições, de inputs de outras pessoas, eventualmente para perceberes melhor o que está a acontecer, saber melhor como seguir a Deus, para lidar com algumas dificuldades ou desafios ou falhas que achas que estás a ter. Todos nós precisamos uns dos outros e é isso que é ser igreja. Podermos estimular uns aos outros às boas obras. Então encorajo-vos a partilhar.
encorajo-vos a falar. Os nossos contactos estão a seguir, portanto, não terminem esta celebração sem ver a informação que vem a seguir. Também agradecemos a todos que nos apoiam com oração, que nos apoiam simplesmente torcendo por nós, mas aqueles que nos apoiam também financeiramente. E podem continuar a ajudar-nos financeiramente, porque a nossa igreja funciona com os vossos donativos. Os dados para poderem partilhar alguma coisa também ficarão disponíveis no final. Desejo a todos uma boa semana e que, querendo Deus e querendo vocês também, nos possamos reencontrar no próximo domingo. Tenham uma semana abençoada. Adeus.